Opa, aqui é o Robert. Você está prestes a assistir mais um episódio do projeto Zabbix na Prática. É um projeto onde eu faço uma mentoria ao vivo, respondo perguntas referentes aos Zabbix e compartilho toda a minha experiência em projetos de monitoramento. Opa, vou fazer uma breve introdução a esse episódio. Isso não é algo comum que a gente faz aqui, mas durante a live, durante a mentoria, aconteceu alguns problemas técnicos com o Instagram. Então houve travamentos, a gente teve que encerrar a live e começar novamente algumas vezes. E quem estava participando não teve uma experiência 100%, digamos assim. Por esse motivo, eu vou fazer uma breve introdução aqui ao que foi abordado no conteúdo e depois eu fiz um compilado das melhores partes, tirando somente aquilo que dos momentos de travamento e assim por diante, tá? Então já pega papel e caneta para assistir, que esse episódio ele ficou sensacional na minha opinião. Por quê, pessoal? Eu compartilhei informações e dicas do que você precisa saber e do que você precisa fazer ao administrar um novo ambiente que você não conhece. Então eu falei alguns passos do que você precisa para criar um health check. Eu dei algumas dicas sobre Zabbix Proxy, o porquê usar Zabbix Proxy, como separar o Zabbix Proxy e assim por diante. Então é um conteúdo rico para quem está em busca de informação para aplicar dentro do seu ambiente de monitoramento com Zabbix. Então, presta bem atenção, anota os tópicos que você julgar importante e qualquer coisa, entre em contato conosco, beleza? Vamos lá, bora pro conteúdo. E aí, doutor, tudo bem? Beleza, Robert? Maravilha, tranquilo. Vamos lá, Evandro, deixa eu te explicar só mais ou menos como é que vai começar. Acho que você está de lado, então é melhor. Show. A gente faz aqui essa mentoria ao vivo, né? Então, basicamente, cara, é para você tirar suas dúvidas, deixar algum comentário que você tenha sobre os hábitos, perguntar alguma coisa, então fique à vontade, tá? Se você quiser se apresentar, falar onde você trabalha, quanto tempo você usa os hábitos, aí a gente já começa. Certo. Então, meu nome é Evandro. Eu já realizei alguns cursos de Zabbix. Inclusive, eu participo do curso de Zabbix 5 da JLCP. Já tive a oportunidade de implantar os Zabbix por algumas empresas por onde eu passei. Mas eu não tive a oportunidade de gerenciar, de sustentar grandes ambientes de Zabbix. Por exemplo, ambientes distribuídos com Zabbix Proxy. E eu não tive a oportunidade de monitorar algumas tecnologias também. E na empresa que eu entrei, que eu estou no momento, eu fiquei como responsável pelos Zabbix. Então, eu fiquei responsável pelos Zabbix em um grande cliente dessa empresa, onde eles possuem o ambiente de Zabbix distribuído com Zabbix Proxy. Então eu gostaria de ouvir de você aí, Robert, qual a dica que você tem para mim, que não sou um cara tão experiente, mas eu já tenho uma base, pelo menos, mas eu preciso de mais experiência. Show, legal, legal. Nesse desafio que você está assumindo aí, você já sabe mais ou menos quais tipos de tecnologia você vai ter que monitorar dentro desse cliente? O que eu levantaria também é se você vai ter tudo em um único local, em um único site, ou vai estar espalhado em localidades. Como é que funciona isso dentro do seu ambiente hoje? Desse ambiente que você vai assumir? Então, hoje eles possuem um Zabbix Server na matriz. Os recursos da matriz, quem está monitorando é o próprio Zabbix Server. E eles têm um Zabbix Proxy em Manaus, outro no Peru e um terceiro na Argentina. Uhum. E eles têm ambiente virtualizado com VMware, tem banco de dados MySQL, Oracle, tem bastante tecnologia para monitorar. Legal. Ó, a primeira recomendação que eu daria já é o seguinte: que for na matriz, que está tudo monitorado pelo Zabbix Server,
é você tirar isso e colocar um Zabbix Proxy no meio do caminho, tá? Não sei se você conhece os processos dos Zabbix, a gente vai colocar lá também aula sobre isso, mas basicamente tem alguns pontos negativos de você ter tudo no Zabbix Server, né? Primeiro que se cai ele, você perde toda a monitoria e você fica um pouco limitado, tá? O que eu falo limitado é em 2 pontos. A gente tem 2 parâmetros no Zabbix Server ali, que é o Configuration Cache e o Value Cache, tá? Configuration Cache, mais ou menos, seria basicamente o seguinte: quando a gente tem muito host, né? Então vamos lá, a gente está olhando os logs, e aí você vê lá nos logs que o Zabbix começou a monitorar tal host, começou a monitorar SNMP, etc e tal. Essas configurações, elas ficam armazenadas em memória, né? E quem diz o quanto vai armazenar essas configurações é o Configuration Cache. Se você tem só o Zabbix Server, você vai ter um limite da quantidade de hosts. Qual o limite, Robert? Não sei, depende. Mas você vai ter esse limite. Porque o máximo, se eu não me engano, do Configuration Cache é 8 GB, precisa validar na documentação. Mas se você tiver esse cara já alocado em memória e precisar de mais hosts, mais itens, triggers, etc., não vai funcionar. Então, primeira coisa é colocar um Zabbix Proxy nesse seu ambiente da matriz, tá? E aí, talvez uma pergunta comum é: quantos Zabbix Proxy eu vou colocar? Depende de como que você quer dividir, tá? Tem clientes aqui que a gente divide por tecnologia. Então, são cenários muito grandes, por exemplo, e eu tenho um proxy só para dispositivo de rede. Eu tenho um proxy só para sistema operacional. Talvez você não tenha essa quantidade de hosts para fazer essa divisão. Não tenha tantos hosts assim para fazer essa divisão. Mas eu recomendo se atentar pelo menos à quantidade de banco de dados, tá? Porque o banco de dados, quando a gente configurou o DBC, se estiver utilizando o DBC, ele é um dos recursos que mais consome memória. Então, às vezes, se você deixar o banco de dados com outros equipamentos que você está monitorando, você vai precisar de uma máquina muito potente, ok? E eu acho que, dependendo do tamanho do ambiente, se não tiver muitos hosts assim, limitar os proxies até 16 GB, tá? Isso não é um padrão, mas eu gostaria de colocar assim: em vez de você ter um proxy grandão de 48 GB, só que aí você tem, 200 bancos, 300 equipamentos de rede, uns 500 servidores. Ao invés de ter esse único proxy, divide em 3, 4 proxies com 16 GB de memória RAM cada um. Por que eu estou falando isso? Você ganha a vantagem de separar por tecnologia, tá? E você divide em máquinas pequenas. Então você tem um maior controle de performance. Se uma máquina cair, você não perde tudo, você só perde uma parte do monitoramento. Mas isso não é regra, tá? Então, o proxy tem que ter 16 GB. Não. Dependendo da quantidade de hosts, essa quantidade é uma forma para você começar a se estruturar, tá? E aí, uma dúvida comum que possa vir ter também é quais cuidados você vai ter com o proxy, tá? Quando a gente fala de proxy, a gente está falando o seguinte: o proxy vai fazer todas as coletas de dados e depois ele vai enviar para o Zabbix Server. Se por algum motivo o server cair, o proxy perder a comunicação com o Zabbix Server, ele vai segurar esses dados. E aí depois você vai ter um problema que ele vai querer enviar tudo de uma vez só. E aí você vai ter que tomar cuidado com isso, porque isso vai causar um gargalo do lado do banco de dados, tá? E você vai ter uma fila muito grande, um aumento da fila ali durante esse período. Então, quando a gente fala... Oi. Desculpa te interromper. Eu tô com um problema desse no momento lá no ambiente. Eu tenho um Zabbix Proxy que está há 3 dias sem comunicação com o Zabbix Server. Eu realizei vários testes lá e o Zabbix não consegue se comunicar com o Zabbix Proxy, não consegue se comunicar com o Zabbix Server. Inclusive eu acionei a equipe de redes lá do cliente para eles verificarem, porque a gente está com esse problema. Isso é legal. Isso é legal. Eu vou comentar sobre isso. Porque a gente teve um cliente uma vez, nesse cenário também, que a gente tinha um proxy, por nada ele conectava. A pergunta: esse proxy conectava antes ou parou, não conectava? É novo? Parou de funcionar? Estava conectado até sexta-feira. De sexta para cá, parou a comunicação. Tá. Telnet funciona? Do proxy para o server, não. Já o contrário, sim. Tá, beleza. Aí são 2 pontos, né? Quando é do proxy para o server, do proxy até 10.051 do server, a gente está utilizando o proxy ativo. Se for do server
Pro proxy, na 10.051 é o proxy passivo. E aí tem que tomar alguns cuidados, tá? Então aí você pode escolher qual tipo de proxy você vai utilizar. Eu costumo utilizar o ativo, porque para o time de redes fica mais fácil, a liberação de saída é única, geralmente já está liberado. E você tem um ponto negativo em utilizar o proxy como passivo. Não sei se você já viu a parte de configuração, mas, por exemplo, se eu fiz uma configuração no front-end, e aí eu dou aqueles Zabbix underline server config cache reload para fazer reload do configuration syncer. Quando você fizer isso no proxy, o que ele vai fazer? Ele vai pegar naquela hora as configurações do Zabbix server do que ele precisa monitorar. Quando você está o proxy como passivo, isso não funciona, porque o Zabbix server que tem que enviar. E aí o que você precisa fazer? Você precisa reiniciar o Zabbix server para ele estar enviando essas configurações para o proxy. Então, se for provisório e o Zabbix server estiver conectando, você pode habilitar ali o passivo para ter nesse primeiro momento. Mas aí depois é solicitar a liberação para o time de rede. Tá? E um ponto... Lá, todos os proxies são ativos. Ótimo, já é um ponto importante. Então já é uma dica também. Além de separar por tecnologia se possível, depende da quantidade de hosts, deixar os proxies sempre como ativo. Tá? E me fala uma coisa, hoje você já tem trigger para saber se o proxy caiu ou não? Não. Tá. Porque eu fui olhar no monitoramento se existiu o alarme lá. Não alarmou. Não alarmou. O que você precisa fazer para isso? Tá? Isso não tem por padrão nos templates de monitoramento. Isso é algo adicional. Mas é relativamente simples. Você vai procurar na chave dos itens internos, então aquelas chaves que começam com Zabbix, e você vai procurar uma com Last Access. Tá? Esse Last Access ele vai pedir o nome do proxy. E aí o que você pode fazer? Você pode usar uma macro host.host para ser o nome do próprio host que você cadastrou ali. E aí na hora de criar trigger, você usa o fuzzy time, porque esse Last Access ele vai retornar quando foi a última conexão, e você coloca o fuzzy time alarmando, por exemplo, se der mais que 10 minutos sem o proxy conectar, você alarma, né? A proxy não está conectando, tá? Um outro ponto legal também, você já viu como é que funciona no detalhe a trigger no data na 5.0 quando usa proxy? Não, ainda não tive a oportunidade. Legal. Olha só, até para quem não está nos assistindo e não tinha visto, mudou um pouco. Nas versões anteriores dos Zabbix, antes da 5.0, a gente precisava configurar o NoData nos nossos agentes, normal, qualquer trigger NoData, e colocar ela como trigger dependente, como dependência, né? Colocar como dependência o Zabbix Proxy. O que eu quero dizer? Olha, o Zabbix Proxy está aqui em cima, e embaixo eu tenho um monte de hosts. Só que eu fazia o quê? A trigger de agente, por exemplo, desse servidor, ela dependia do Zabbix Proxy. Isso era muito ruim, porque tinha que fazer na mão, etc e tal. Agora, na 5.0, o Zabbix já considera na trigger no data a disponibilidade quando o proxy está funcionando ou não. O que isso significa? Se seu proxy não estiver conectando, por isso que é importante ter essa trigger para saber se o proxy está conectando, se ele não estiver conectando, as triggers de no data não vão mais alarmar. Então, antigamente a gente tinha uma massiva, né? Caiu um proxy, tudo que era no data atrás daquele proxy alarmava também. Hoje não precisa mais, não acontece mais. Tem como habilitar? Tem, com o parâmetro strict. Tem o mode lá e tem o strict mode no NoData, você consegue habilitar. Então é importante você atentar a isso. Deve ficar para dica para você e dica para quem está nos assistindo aqui. Sempre utilizar uma trigger para saber se o proxy está comunicando ou não. Tá? Porque muitas vezes a gente coloca o proxy para funcionar, está lá rodando e depois nunca mais olha para ele. Só sabe quando caiu, quando alguém reclama. Sim. Isso é uma dica que eu dou também. Outra coisa, você começou falando sobre grandes ambientes e tal, para atender esses caras. Você já fez o particionamento do banco, dos Zabbix? Já está particionado. Legal, legal. Eu procurei essa informação e fiquei sabendo que já está particionado lá no ambiente. Legal, isso é bom. Então isso para ambiente grande também é o ideal. E eles particionaram com o ambiente já em produção. Porque tem uma recomendação de vocês para particionar assim que o ambiente é provisionado, né? Uhum. Cara, a gente tem essa recomendação, até talvez pelos DBAs que a gente fez não se saíram muito bem.
Mas é possível. A gente recomenda que faça no começo, até para não ter problema. Mas para quem já tem um ambiente, dá para fazer. A única diferença é que lá na hora do alter table, vai ter que fazer um select muito bom para identificar quando começam os dados coletados, quando terminam, para fazer os alter table e ir mudando isso daí. As experiências que a gente teve, depois que fizeram esse particionamento, deu alguns problemas nos hábitos, né? Parava de coletar, etc e tal, acabamos de ter que matar tudo e começar do zero. Então pode ter sido falha do DBA e a gente não ficou confortável com essa situação. Então a gente sempre alerta, então, faz no começo. Se não der, dá para fazer com cuidado e lá no passo a passo que a gente tem, é só tomar cuidado com os alter tables. E aí é tranquilo fazer. Legal. Robert, então em relação a esse problema que eu estou tendo com os Zabbix Proxy, você recomenda eu alterar a configuração para passivo, provisoriamente? Provisoriamente. Depende muito da sua necessidade de monitorar o que tem do outro lado. Teoricamente, para o time de redes, isso seria muito rápido liberar, né? Mas se eles estão tendo alguma dificuldade e você tem comunicação do Zabbix Server para o Zabbix Proxy, isso é uma decisão que a gente tem que tomar, mas tem que saber quando que ela vai ser revertida, para você não ficar fora do padrão. Então, assim, eu prefiro sempre estar monitorando. Então, se não tem conectividade, cara, ativa o proxy passivo, deixa o server conectar, porque pelo menos você está coletando, só que isso tem que ficar bem claro para todo mundo que não é definitivo. Eles têm que fazer essa liberação. Tá? Ah, não quer fazer a liberação, é um cliente à parte, é alguma restrição do cliente, não tem problema. Faz um e-mail explicando, olha, nesse cenário vai ter delay para se atualizar, a gente não consegue forçar, então qualquer configuração nova vai ter que aguardar X tempo, assim, assado. Como se fosse uma carta de risco, né? Informando os caras, ó, tá nesse cenário, então a gente precisa mudar, tá? Mais ou menos. Eu acho interessante porque lá no ambiente o proxy está configurado para armazenar os dados por 48 horas. E após esse período, os dados mais antigos são perdidos, né? É isso. Então, às vezes, para não ficar na mão do time de redes, é melhor fazer isso daí, você garante que seu lado está feito e já solta e-mail para todo mundo falando, eu preciso dessa liberação porque isso não pode ficar definitivo. E uma coisa que a gente também tem que ser um pouco maleável, né? Não pode ficar definitiva porque não é uma boa prática, digamos assim. Mas, se for algum tipo de política da empresa, é melhor ter um proxy passivo do que não ter nenhum proxy, né? Então, o grande desafio que eu vou ter na empresa também é customização de script para monitoramento de API. Lá eles fazem a parte de versionamento de código com Git. Eles têm o Git integrado com os Zabbix. Então eu vou precisar melhorar essa parte aí de aprender uma linguagem de programação, por exemplo, Python, para conseguir customizar os meus próprios scripts. E vou precisar melhorar a parte de versionamento de código com Git, porque lá eles utilizam esses scripts no Git para a parte de user parameter. Eu gostaria que você... Aí eu vi que você oferece o curso de Python, então acho que eu vou precisar participar desse seu curso aí também para me melhorar essa parte aí. Show. Cara, essa realmente é uma parte que precisa, né? Então, para os Zabbix, user parameter ainda é bem utilizado, scripts para consumo de API também. Mas uma dica que eu posso te dar, de repente, para agilizar esse, porque tem uma curva de aprendizado para aprender uma nova linguagem, algo assim, né? Então, talvez uma dica que eu possa te dar é o seguinte: tenta verificar se essas APIs são APIs REST, se precisa de autenticação ou não, porque de repente nesse cenário o próprio HTTP vai te ajudar, né? Por que eu falo isso? Lá faz uns 2, 3 anos, eu fiz um projeto que 80% dele era script. Foi quando eu aprendi Python. 80% dele era script, porque eu tinha que monitorar muitas APIs e assim por diante. Hoje,
tudo que foi feito em Python seria reutilizado somente uns 10% devido a token, né? Então, assim, a parte de versionamento de código, Git, vai ter que aprender, sim. É bom aprender uma linguagem para criar novas métricas de monitoramento e assim por diante. Mas também é bom você ver se o que eles já utilizam hoje talvez não está ultrapassado. Talvez algo foi criado, sei lá, na versão 3 dos Zabbix, 3.4, porque não tinha um HTTP agent, não tinha um pré-processamento, não tinha dependente itens. Então, hoje isso ajuda bastante. Eu tenho um cliente com um cenário bem parecido, que ele tinha user parameter para monitorar banco, SQL Server monitorava através de contador de performance, e eles começaram a observar o seguinte, aí entra também uma dica, que você falou, proxy, né? Contador de performance em muita máquina, ele vai ter um delay nas coletas, porque o Windows vai demorar para responder, o proxy vai ter que passar, e etc. Então, o ODBC, nesse caso, é mais utilizado. E agora, na 5.0, por exemplo, tem o ODBC.get, que retorna um JSON, aí dá para fazer dependente de itens. Então, tenta dar uma mapeada, né? Se essas APIs são APIs RESTs e se não precisam de autenticação. Se não precisar de autenticação, você consegue tocar mesmo sem uma linguagem de programação. Legal. Porque aí Vou você compartilhar essa consegue... informação com a equipe lá. Porque o HTTP AGIT hoje, ele serve para a gente consumir APIs, né? E mesmo que precisa de token, o token você pode colocar como uma macro lá. A única coisa, se precisar de refresh do token, você tem que ter um script para fazer um refresh. Mas às vezes é mais fácil criar um script que atualize o token do que criar um monte de monitoração. Então, às vezes o HTTP AGIT pode ajudar nisso E daí. acho que é o nosso caso lá no ambiente mesmo. Acho que eles não têm ciência que existe o HTTP Agent, porque eles estão utilizando o script com o user parameter E para aí, monitorar ó, as APIs. um outro cuidado também que eu gosto de ter, né? Que quando o ambiente vai crescendo cada vez mais, a gente precisa ter esses cuidados. Não sei se você que está aqui, quem está nos assistindo, concorda comigo. Mas, por exemplo, o HTTP, o User Parameter, eu considero, utiliza ele quando eu vou monitorar algo do SO. Eu acho que estranho ter um User Parameter dentro de um Zabbix Proxy para bater uma chamada na API. Então, talvez, se esse caso eu for para monitorar a API, eu utilizaria um external script, que é nativo também. E aí fica independente do agente, porque o agente tem algumas limitações, etc. e tal. É só mais para separar, né? Em algum dos vídeos eu falo também como que eu organizo os hosts, né? Então, eu separo bem por como que esses hosts são monitorados. Então, o excesso de user parameter também não pode não ser legal. Então, um passo que também que você pode fazer avalia esse user parameter. Esse user parameter faz o quê? Conecta no SO, conecta em algo externo. Se conecta em algo externo, às vezes vale mais a pena colocar como external check, se o proxy tiver conectividade, né? E aí sim você começa a tirar do user parameter, vai ter que ter script, mas você só tem no proxy. E aí fica mais Zabbix use, né? Porque ao invés de você estar com user parameter para conectar externamente, você está com o external check. Então quem olhar ali já sabe para onde que está indo essa monitoração, mais ou menos. Né? Legal. E hoje é só você que vai mexer com os Zabbix ou tem mais gente lá? Como é que está esse cenário para você? Então, lá existem 2 clientes. Em um desses clientes eu estou responsável, que é o primeiro cliente que eu citei, onde existe um ambiente com Zabbix Server e alguns proxies. E tem um outro cliente, que é um cliente maior, que envolve mais a parte de monitoração de API, monitoração do ambiente em cloud, na Azure. E nesse outro ambiente é uma equipe. Legal. Nesse outro ambiente nós somos uma equipe. E é bacana esses pontos que eu citei para você, depois você olhar com calma, porque são pontos que vão te destacar até como especialista, né? Porque já que você é responsável e você não segue só a linha de fazer o que o cliente pede, fazer o que o cliente manda. Você tenta começar a criar esse costume do porquê e será que existe outra forma? Algumas pessoas podem achar isso, teimoso. Não, cara. Se você está estudando pra caramba como você está se tornando especialista, você tem que fazer as perguntas, né? Então, poxa, vamos ter que
mudar todos esses scripts aqui. Tá, por quê? Vamos olhar. Como que funcionam esses scripts? Será que as novas funcionalidades não se adaptam? Será que eu não posso ter o menos uso de script e mais uso dos Zabbix? Isso vai te trazer mais autoridade dentro. Os caras vão olhar, pô, não tinha pensado nisso. Poxa, não tinha visto nisso. Não sei se você já olhou nesse que você está entrando como responsável agora, mas pelo jeito já tem os Zabbix. Você já viu mais ou menos a média do intervalo de coleta? Como que está o intervalo dos LLDs? Você tem essa noção de como está o ambiente? Não. Não dei uma olhada nessa questão ainda. É um ponto também para que você pode estar olhando. Um outro cuidado para ambientes grandes, itens não suportados. Você sabe se tem muito, se tem pouco, como é que está lá? Preciso verificar essa questão aí. Ainda não verifiquei. É bom porque os itens não suportados, eu costumo falar para os clientes que são duas preocupações quando o item não está suportado e a trigger está desabilitada. Da trigger, que é mais fácil. Uma trigger desabilitada significa que ela estava alarmando muito, ninguém sabia como resolver, foi lá e desabilitou. O lado ruim disso é que ninguém sabe se isso está desabilitado ou não, e às vezes o cliente está esperando esse tipo de alarme e ele nunca vai vir. Uns hábitos do que terminar essa live, viu? Vou te falar. Vamos lá. Show. Mais fácil mexer com os Zabbix do que esse daqui, hein? O Instagram tá me deixando na mão. Vou chamar o Evandro aqui. Vamos lá. Opa, agora sim. Ó, Robert, Voltou de com volta. tudo. Meu celular, cara, ligaram aqui e ele cortou o sinal. Deixa eu tirar o X amanhã. Mas vamos lá, Sem problema. Como eu estava falando. Recapitulando, né? Porque não lembro exatamente onde eu parei. Mas eu estava falando para você dar uma olhada no intervalo de coleta. Estava falando para olhar o intervalo do LLD. E aí sim, o grande problema que a gente vê nos grandes ambientes também é a quantidade de itens não suportados e a quantidade de triggers desabilitadas. Né? Então, a quantidade de trigger desabilitada ela vai dizer o seguinte: poxa, tem muita trigger ali que foi desabilitada e o cliente às vezes está esperando alarmar essa trigger, ela nunca vai alarmar. O não suportado ele tem dois pontos negativos. Primeiro, que você não, aquele item que você está coletando, no fim ele não está coletando. E o outro ponto é o seguinte: o item não suportado ele está degradando a performance dos Zabbix, porque mesmo que ele esteja não suportado, ele ainda está tentando coletar, né? Então isso atrapalha. Então fica um checklist aí, como que tá os proxies para dimensionar esses caras, olhar os pullers deles e assim por diante, criar uma visão nos Zabbix com as informações de data sender, user, proxies e user, aquela parte dos proxies que estão coleta, o active, o trapper, o puller, o wishable, tá? Verifica também os itens não suportados, verifica intervalo de coleta, itens e de LLD. Você tendo isso em mão, você gera um documento que vai ser um health check que se apresenta. Ó, isso aqui está ruim, a gente precisa melhorar. Mesma coisa para os scripts, verificar se as novas funcionalidades já atendem à necessidade e conseguem substituir esses scripts. E aí, cara, é só sucesso. Isso te melhora a sua autoridade, inclusive dentro do cliente. Legal, Robert. Obrigado pelas dicas aí. Acho que da minha parte as dúvidas eram essas. Ficou tudo bem esclarecido e gostaria de te parabenizar também pelo curso de primeiros passos com a API dos Zabbix. Vocês que a JLCP disponibiliza de graça lá na plataforma. Estou fazendo ele, muito bom. Estou tendo uma base ali de Python. Legal, legal. Obrigado. E Tem rumo à quarta maratona Zabbix. É isso aí, rumo à quarta maratona Zabbix. Vai ser bem bacana. Doutor, desculpa os problemas técnicos que tivemos. Já ficou de aprendizado aqui para amanhã. Tirar chip vai ser uma dessas lições para ninguém ligar. E amanhã a gente está de volta aqui. Beleza, Robert. Obrigado. Valeu pela oportunidade. Valeu, doutor. Abraço. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau.